Duas meninas foram assistir o novo filme de Elvis Presley e nunca mais voltaram para casa, e seus corpos foram achados com marcas de animais. Hoje eu vim falar pra vocês o caso das irmãs Grimms. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindas a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Se você já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, deixa o seu like e deixa nos comentários algum caso que você queira ver aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, não sei o que você está fazendo aqui, ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve nesse canal e deixa o seu like. Mas então, hoje eu vim falar sobre o caso das irmãs Grimms, que foi um caso que destruiu a inocência de Chicago. Exatamente, é um caso bem pesado, é um caso bem misterioso e que é bem interessante, vamos dizer assim. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. O assassinato das irmãs Grimms é um caso arquivado, ainda não resolvido, que aconteceu em Chicago. O crime que ocorreu no dia 28 de dezembro de 1956 se trata do desaparecimento e do assassinato de duas irmãs, Barbara e Patricia Grimms. Elas sumiram enquanto voltavam do cinema em Bridgeton Park até a sua casa em McLean Park. Seus desaparecimentos deu início a uma das maiores investigações de pessoas desaparecidas no estado de Chicago. Mais tarde, no dia 22 de janeiro de 1957, seus corpos nus foram encontrados em uma estrada deserta em Willow Springs. Embora o relatório oficial da autópsia tenha mostrado que elas morreram 5 horas após o seu último avistamento oficial, o relatório não há indícios de que houve um assassinato, ou seja, não há agressão física, tentativa de assassinato. Elas morreram de choque secundário. Choque secundário é como se o fluxo sanguíneo não fosse suficiente para manter os órgãos funcionando. Porém, há algumas inconsistências no caso, como várias pessoas relatam terem visto essas duas garotas entre o dia 28 de dezembro até o dia que seus corpos foram descobertos. E seus assassinatos foram descritos por vários autores como o crime que matou a inocência de Chicago. Este caso continua sendo um dos casos arquivados mais infames da história de Chicago. E agora sim eu vou falar um pouco mais sobre o dia do crime e sobre as investigações. No dia 28 de dezembro de 1956, várias crianças decidiram ir ver o novo filme de Elvis Presley, Love Me Tender. E Barbie e Patricia, como eram grandes fãs do seu ídolo, decidiram ir ver o filme. E há relatos de pessoas que realmente a viram lá. Algumas pessoas que conviviam com as irmãs descreveram o comportamento dela como sendo inseparáveis e também bem inteligentes. Como eu já disse anteriormente, as duas irmãs eram grandes fãs de Elvis Presley e decidiram ir até o teatro de Bridgeton, que ficava a cerca de 1,5 km da casa, para poder ver o filme. Apesar de certa relutância, a mãe até que aceitou que elas fossem até o cinema e combinou o horário que fosse antes de meia-noite, já que elas estavam querendo ver a segunda sessão do filme. Porém, meia-noite começou a chegar mais perto e as meninas simplesmente não davam sinal de vida e a mãe começou a ficar mega preocupada. E, por volta de 2h15 da madrugada, várias autoridades começaram uma busca frenética pelas meninas. Um dos depoimentos que fortaleceram as investigações, que ajudou as investigações, foi o depoimento de uma das amigas da escola de Patricia. Dorothy Winnert disse às autoridades ter visto as duas garotas sentadas na poltrona da frente. Dorothy foi embora e, como eu disse anteriormente, as duas meninas decidiram ficar para a segunda sessão do filme. Dorothy também descreveu o comportamento das meninas como sendo normal e sem nenhuma suspeita. E agora sim começa uma investigação frenética que eu vou entrar um pouco mais detalhadamente. O procedimento padrão das autoridades é esperar 48 horas para poder declarar desaparecimento oficial. Porém, devido à idade das meninas, as autoridades não esperaram esse horário e começaram a buscar as garotas. Não só as autoridades, também como vários cidadãos de várias províncias próximas começaram uma mobilização frenética para poder descobrir aonde estavam as meninas. Centenas, se não milhares de pessoas começaram a vasculhar os 4 cantos de condado de Coke. As autoridades também distribuíram mais de 15 mil folhetos oferecendo $1.000 por qualquer pista relevante que levasse as meninas. E com todo esse valor em jogo, não demorou muito para que várias pessoas começassem a telefonar falando que terem visto as meninas em vários locais. E detalhe, esses vários locais eram, tipo assim, mega distantes de Chicago. Até mesmo alguns adolescentes disseram ter visto as duas meninas entrando em um carro modelo Mercury, dirigido por um homem que se parecia bastante com Elvis. Porém, essas foram as poucas pistas que o caso teve.
Enquanto toda essa investigação estava ocorrendo, a mãe das meninas, Loretta, começou a receber várias cartas e telefonemas de pessoas que diziam estar na companhia de suas filhas. O FBI aconselhou que a Loretta respondesse algumas dessas cartas e alguns desses telefonemas, porém, tudo não passou de uma grande mentira. E conforme a investigação estava andando e nenhuma pista estava chegando, as autoridades começaram a desconfiar que esse desaparecimento das meninas não passava de uma consequência juvenil. E por causa disso, até mesmo Elvis Presley veio a público pedindo para que as garotas voltassem para suas casas, que assim ele daria um show exclusivo para elas. Porém, nenhuma resposta foi dada nesses 25 dias de busca. Até que no dia 22 de janeiro de 1957, Loretta recebeu uma notícia que mudaria a sua vida. Os 2 cadáveres nus e congelados estavam na estrada de German Church em Willow Springs. O homem que achou os cadáveres foi Leonard Prescott, que disse que ao ver os corpos pensou que se tratava de 2 manequins. Porém, ele seguiu a viagem dele, mas decidiu voltar para ver se era realmente um manequim. E para sua grande surpresa, ele descobriu que eram as 2 irmãs Grimes. E conforme as autoridades começaram a chegar no local, começou a ter suspeitas de que os corpos das garotas foram jogados de um carro em movimento, devido às suas posições que estavam na beira da estrada. Bárbara estava caída de bruços e com as pernas em direção ao tronco, e Patrícia estava deitada de costas, cobrindo a cabeça da irmã. Em seus rostos foram encontrados alguns arranhões, provavelmente ocasionados por algum animal silvestre. Por isso, muitas pessoas começaram a desconfiar de que seus corpos estavam sendo comidos por vários animais. A autópsia também revelou que as 2 meninas estavam mortas há mais ou menos 2 semanas e seus corpos não foram descobertos antes por causa da neve. No corpo de Bárbara, além dos arranhões provavelmente feitos por animais, também foram encontrados 3 furos causados por um picador de gelo. A princípio, os médicos legistas não desconfiavam que houve um assassinato, já que não havia sinais de força bruta nas garotas. Porém, haviam sinais de relações sexuais em Bárbara. Porém, também não tinha evidências suficientes para mostrar se foi consensual ou não. Depois de algumas investigações, finalmente um homem foi dado como suspeito. O nome dele era Edward Lee Badwell. Esse homem foi visto com Patrícia antes do ocorrido e foi dado como suspeito, e mais tarde ele chegou a confessar o crime. Porém, não haviam evidências suficientes que mostrasse que Edward era realmente o autor do crime. E com isso, o caso foi arquivado e permanece sem solução até hoje. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um caso bem curioso, é um caso até que bem intrigante também. Eu não tinha ouvido falar, até que eu tava cutucando uma lista lá sobre crimes pra poder trazer pro canal. E eu li uma matéria bem rápida e eu achei interessante pra trazer aqui. Mas então, é esse o vídeo. E até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.